Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor, dia 6 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque ela estava como ovelha sem pastor. E Jesus pôs-se a ensinar-lhes e a curar-lhes as enfermidades. A noite foi chegando e os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, despede a multidão, porque estamos num lugar deserto e a noite vem chegando, para que eles possam ir a algum campo ou povoado e comprar comida. Jesus disse-lhes: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles, porém, contestaram: Mas como vamos poder gastar 200 denários para dar de comer a esta multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos peixes tendes? Ides ver. Eles foram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus então pediu que eles organizassem aquele povo que sentasse nas relvas. Depois Jesus tomou os pães e os peixes, elevou os olhos para os céus, abençoou e entregou aos seus discípulos. E eles começaram a entregar às multidões, que estavam sentadas na relva entre grupos de 100 e de 50. E todos comeram e ficaram saciados. E daqueles cestos sobraram 12 cestos de pães e dos peixes repartidos. E eram mais de 5.000 homens que foram alimentados ali. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente eu e você somos alimentados e orientados pela palavra de Deus. E veja bem as duas palavras, alimentados e orientados. Primeiro, porque a palavra de Deus é um pão que sai da fornalha do coração do próprio Deus para nos alimentar. O homem não vive somente de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Daí a necessidade de aprendermos, de inculcar em nossas cabeças, a necessidade de nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, porque a palavra nos alimenta. Depois também a palavra nos orienta, porque ela é uma bússola para cada um de nós neste mundo às vezes tão controvertido. Ela é uma orientação diante de tantas situações, tantas ideologias, tantos gostos pessoais, para que nos traga o discernimento necessário para formar o homem e a mulher de Deus, aquele que é convocado e convocada para dar testemunho do Senhor, porque assim é a nossa fé. Fomos convocados para darmos testemunhos do Senhor por meio do nosso testemunho de vida, dos nossos comportamentos. Daí a primeira leitura de hoje do apóstolo São João. Amemos porque o amor vem de Deus. Amemos porque o amor vem de Deus. E quem não ama, não nasceu de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a religião cristã em momento algum pode propor pena de morte. A religião cristã, em momento algum, pode perseguir, oprimir ou discriminar alguém, porque isso não pertence à nossa fé, não pertence à nossa identidade, e sim às ideologias camufladas que eu e você, às vezes, abraçamos. E assim, nos tornamos violentos, quando buscamos poder, quando buscamos luxo, quando buscamos status, somos capazes de vendermos o Senhor. Daí então agora o apóstolo vai dizer: pois não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus quem nos amou primeiro. O nosso amor a Deus é uma resposta a um amor que nós recebemos, porque Deus é amor. A essência de Deus e a identidade de Deus é amor. E se tem uma coisa que o Senhor jamais poderá deixar de fazer é amar, porque o Senhor é amor. Mas não um amor permissivo, não um amor que permite tudo, mas também um amor que alimenta, um amor que orienta, um amor que conduz, que protege e que salva. Quando eu acolho esse amor, quando eu acolho isso num coração temente, num coração cheio de fé,
então a palavra de Deus se torna alimento e orientação. E se caso isso não aconteça, ela se converte tão somente em um livro. Um livro que nós colocamos sobre a estante, um livro mágico, um livro isso, aquilo, mas mudo, incapaz de nos orientar. Vamos atrás de Jesus juntamente com aquela multidão. Jesus olha a multidão e tem compaixão. É a compaixão de Deus. É o Senhor que tem compaixão do seu povo, porque ele vive como ovelha sem pastor. E vive como ovelha sem pastor porque está cansado, está desesperançado, desconsolado. E tudo isso em consequência de mau pastoreio dos pastores, de mau comportamento das autoridades e principalmente da insensibilidade da religião. Daí o povo fica então como ovelha sem pastor, cansado, desorientado e desnorteado. E é o próprio Senhor que vem então para congregar o seu povo, já que os pastores não congregaram e nem protegeram. Já que as autoridades civis constituídas não proveram aquilo que era necessário para eles. Então agora é o Senhor que tem compaixão. É o Senhor que olha com um olhar de compaixão. E eu creio que um grande ensinamento hoje para mim e para você, nesse texto de hoje, é aprender com Deus a olhar com compaixão. A ter um olhar de compaixão para as pessoas. Não um olhar acusativo, não um olhar inquisitor, mas um olhar de compaixão. Uma mirada de compaixão para a realidade. E que esta compaixão, então, seja o fermento que vai levedar as relações que nós edificamos, que nós construímos. Jesus põe-se a ensinar. Cheio de compaixão, Jesus ensina. E Jesus ensina, cura e liberta. Vai chegando a tarde, vem a preocupação dos discípulos que apresentam as suas impotências humanas. Senhor, a tarde está chegando, este povo está há muito tempo aí, manda esse povo embora para que vá aos povoados e aos campos buscar comida. Quer dizer, transfira esse problema para o próximo. Transfira esse desafio para outros. Jesus disse, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Vós é que deveis dar a eles de comer, porque a palavra foi entregue a vós. O ministério de Jesus foi entregue a vós. A graça de Deus foi entregue a vós. Então agora, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles disseram, Senhor, como vamos arrumar tantos pães para este povo? O Senhor quer que nós gastemos 200 denários? Quer dizer, eles querem guardar o dinheiro para eles. Eles querem guardar o dinheiro, não querem colocar a serviço. E às vezes nós também cometemos este erro. Queremos guardar aquilo que recebemos para nós e para a nossa segurança e nos esquecemos do povo de Deus. Por isso Jesus vai dizer, quantos pães tens? Quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes sem Jesus é nada. Mas 5 pães e 2 peixes com a presença de Jesus é uma potência. Daí então agora que os discípulos precisam a confiar no poder de Jesus, na onipotência de Jesus, da onipotência dele, que ele é o Deus do impossível. E isso é difícil para mim e para você, crermos que Jesus é o Deus do impossível. Jesus tomou os pães, os 2 peixes, abençoou-os, depois mandou dividir para aquelas pessoas que ali estavam sentadas em grupo de 100 e de 50, todos comeram e ficaram saciados, e eles ainda recolheram 12 cestos daqueles pães, e foram alimentados 5.000 homens. Eu creio que não é a letra aqui o mais importante. O mais importante aqui é a ideia de que Jesus é o Deus do impossível. E que 5 pães e 2 peixes com Jesus, e se há solidariedade, e se há compaixão, é capaz de alimentar, é capaz de realizar um grande milagre, porque Jesus está presente. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Jesus misericordioso, tenha compaixão de nós. Amém.